para que por meio dele nós alcancemos a graça de compreender esta palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs, irmãos, nós estamos no caminho de preparação para a Páscoa, o caminho próprio da Quaresma, de recolhimento, de oração, de penitência, de prática da caridade, especialmente tempo de escuta da palavra. É tão marcante esse tempo da Quaresma como o tempo da escuta, que a igreja dispensa-nos por 40 dias de cantar o glória e o aleluia, sem aquela efusiva alegria pascal própria do domingo, para centrarmos-nos na escuta e a partir da escuta sermos movidos, conduzidos à alegria pascal de verdade. Aquela alegria que é fruto de um processo de escuta que liberta-nos dos obstáculos que nos impedem de ter uma visão límpida, purificada da fé. Portanto, o tempo da Quaresma é chamado também de o tempo da purificação da visão da fé, para alcançar a plena compreensão de Deus, não só compreensão intelectual, mas a plena amizade face a face com Deus. Três imagens importantes para o começo de conversa. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Começa assim. Vamos lá? Número 10 do seu folheto. Começa assim: naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu a montanha para rezar. Jesus levou consigo, subiu para rezar. Levar, subir, rezar. Este movimento é importante. 3 verbos que dão para nós o tom da celebração de hoje: levados por Jesus, subir com Jesus para rezar. E o texto descreve em que consiste a oração segundo o coração de Deus e a prática própria de Jesus. O que é rezar? Nós precisamos responder ainda uma pergunta anterior a esta. O que estava acontecendo que de repente Jesus para tudo, separa apenas os 3, Pedro, Tiago e João, que são primos, que eram sócios na empreitada, na empresa de pescaria, que são, junto com André, irmão de Pedro, os 4 primeiros apóstolos a serem chamados por Jesus. São parentes, são sócios e são os primeiros a serem chamados. O que estava acontecendo que Jesus de repente os chama? Ainda no capítulo 9, antes desse versículo que lemos, lá no versículo 18, Jesus leva os discípulos a um lugar afastado, Cesareia de Filipe, e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E para vocês, quem eu sou? Pedro confessou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Imediatamente após essa confissão de Pedro, Jesus felicita Pedro e anuncia pela primeira vez a sua paixão. E diz que não só ele vai ser rejeitado, perseguido e morto, mas todo mundo que quiser segui-lo precisa renunciar a si, tomar a sua cruz para segui-lo. Então no contexto do primeiro anúncio da paixão, não é Jesus levou consigo,
subiu uma montanha para rezar, assim um retirozinho gostoso e agradável para contemplar a beleza e o esplendor da natureza. É sobre o ambiente da tensão da paixão, do primeiro anúncio. Pedro falou: tu és o Messias, e Jesus falou: eu não sou um Messias ao modelo dos Messias políticos terrenos. Eu sou um Messias que vai ser rejeitado, perseguido e morto na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Meu messianismo não se confunde com o messianismo terreno. É ante esta tensão que Jesus leva, sobe e reza. E agora, enquanto Jesus reza, vão aparecer 3 obstáculos que impedem Pedro, Tiago e João de rezar. Vamos lá? Para vencer nossos obstáculos. Versículo 29 no Evangelho: enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Espere lá. Enquanto rezava, a oração é interior, é um diálogo interior, e a partir desta oração na interioridade, muda externamente. Não muda primeiro externamente para mudar o interior. Ao contrário, enquanto rezava, enquanto lá dentro na interioridade cultiva um diálogo com o Pai, o rosto muda, o rosto fica brilhante, com a roupa também. É na oração que se manifesta a clareza do projeto de Deus. Na oração se manifesta claramente dentro de nós e também em nossa face o que é que Deus apresenta como projeto para a nossa vida. De pescador para o alto de uma montanha, do nível 0 da água para o nível mais alto. Esta montanha, segundo a tradição, esse monte chamado Tabor, ele está no pedaço de terra. Este monte, ele é um monte quase que sozinho, no meio de uma planície gigantesca, as 2 fatias de terra chamadas assim o filé mignon do território das 12 tribos de Israel, Zabulon e Neftali. Este monte, do alto deste monte você enxerga a planície do pedaço de terra mais fértil do Vale do Jordão. Então, é subir para ver a terra prometida da primeira leitura de Abraão. Sai, que eu vou te dar a terra como a terra prometida. Do alto deste monte se enxerga os 2 melhores pedaços de terra. Lá neste monte, que apresenta o plano original de Deus a Abraão, a terra prometida, acontece uma manifestação sobrenatural. Versículo 30. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Moisés viveu há mais ou menos 1250 anos antes de Cristo. É o que sacrificou o cordeiro nas margens do Mar Vermelho para atravessar o mar na noite da Páscoa e conduzir o povo por 40 anos de volta para a terra prometida, que era dos descendentes de Abraão e que perderam há 200, 300 anos atrás por causa de uma grande seca. Perderam a terra por causa de uma grande crise, uma grande seca, foram escravos no Egito. Aparece Moisés, o homem que inaugurou o tempo novo pascal, a partida para a retomada da terra prometida. E Elias, o mais vigoroso dos profetas do Antigo Testamento, o mais varão dos profetas do Antigo Testamento. Elias
Se você quer conhecer a história dele, vá em 1 Reis, no capítulo 17, 18 e 19, é maravilhoso. Elias é o profeta que num período de grande consolidação de Israel, de riqueza, de fartura e de abundância, o rei faz, depois da morte de Salomão, os filhos de Salomão dividem Israel em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O rei do norte constrói um templo no alto da Samaria e começa, na construção desse templo, a obrigar que quem fosse para aquele templo pregar, deveria ser profetas que falassem bem dele. O rei, portanto, decide que para ser sacerdote não é mais Deus que escolhe sacerdotes, mas é o rei que escolhe sacerdotes e profetas para trabalhar no templo, porque ele que construiu o templo, ele que reformou o templo, e o templo tem que estar por conta do patrocínio do rei. Elias é mandado por Deus a ir neste templo. Ele entra e vê uma barbaridade. Ele vê 400 falsos profetas bajulando o rei, fazendo do altar o lugar de fazer campanha de submissão do povo aos caprichos do rei, porque o rei nos deu esse templo, reformou para nós esse templo, construiu para nós os altares. Elias é o profeta que desembainha uma espada e degola 400 falsos profetas. A mulher do rei e o rei empreendem uma perseguição a ele. Os capítulos 17, 18 e 19 de 1 Reis é a história de Elias. Estou falando de Elias porque hoje nós estamos transformando o altar em lugar de falar bem dos reis deste mundo. Para ser pregador hoje, tem que ser pregador que fale dos reis de forma agradável aos ouvidos das massas de hoje. Elias, portanto, sofre uma perseguição, ameaçado de morte, pede a morte, e Elias e Moisés são os 2 personagens, junto com Enoque, que viveram radicalmente a palavra de Deus ao extremo, que viveram de tal forma entregues à palavra de Deus, que diz a Escritura e a tradição judaica, eles não conheceram a corrupção da carne, como Nossa Senhora foram assunto ao céu. Moisés, Elias e Enoque são os 3 personagens que foram arrebatados para o céu sem conhecer a corrupção da carne. Então aparecem Moisés e Elias. Moisés, o homem da Páscoa, da retomada para a liberdade, e Elias, a radicalidade do templo como lugar para falar de Deus e não para falar dos messias deste mundo. Está claro? Pronto. Estes 2 aparecem conversando com Jesus, versículo 31. Eles aparecem revestidos de glória. E agora entra o tema desagradável. Vamos ver? Ainda no versículo 31. E conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Estavam revestidos de glória conversando sobre a morte. É ambíguo, não é? Revestidos de glória conversando sobre o sofrimento, a paixão de Jesus. Pronto. Os discípulos tinham encontrado dificuldade lá embaixo da montanha, enquanto seguiam Jesus, e Jesus contou-lhes que ele iria sofrer a paixão. Os discípulos entraram em grande depressão. Jesus falou: espera aí, moçada, vocês não estão compreendendo quem eu sou, que tipo de Messias eu sou. Para tudo, fica todo mundo aqui ao pé da montanha, deixa André e os outros apóstolos cuidarem da multidão. Vem comigo, sobe comigo a montanha, vem comigo ficar face a face com Deus. Vamos ouvir Deus.
deixo vocês entenderem a partir da minha relação com Deus. Moisés e Elias. Moisés representa o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Elias a literatura que complementa o Antigo Testamento, os profetas. Portanto, Jesus está falando com a palavra. Ele é o verbo de Deus que se fez carne, que palavra com palavra. Eu disse aos irmãos aqui semana passada que São Jerônimo dizia que é a palavra que explica a palavra. E é isso aqui, é a palavra que nos explica quem é Jesus, e é Jesus que nos explica o que é a palavra. É palavra por palavra, apresentando o sentido do sacrifício de Jesus, a morte vicária de Jesus. Moisés olha para Jesus e diz: sim, aquele cordeiro que eu sacrifiquei nas margens do Mar Vermelho para atravessar a pé enxuto para a terra prometida, aquele cordeiro apresentava ao mundo que você é o cordeiro que sacrificará sua vida. Se eu sacrifiquei um cordeiro para atravessar para a terra prometida, você sofrerá o sacrifício na cruz para conduzir o povo ao reino dos céus. E Elias diz: sim, eu que matei 400 falsos pregadores, bajuladores dos Messias e reis deste mundo, eu sacrifiquei para prefigurar que você mesmo será sacrificado, porque será rejeitado como palavra de Deus viva no meio do mundo. Sim, o que eu fiz foi para prefigurar a sua oferta na cruz. Você é a palavra pregada, sacrificada, silenciada na cruz. Esse é o sentido da conversa com Moisés e Elias. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Agora manifesta em Pedro e nos discípulos a dificuldade de compreender a palavra, como sempre manifesta em nós as nossas dificuldades. A deles são essas 3 que virão. As nossas, cada um precisa descobrir. Versículo 32, tome lá comigo. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Vai. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Estavam com muito sono. Primeiro obstáculo, o sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Jesus, domingo passado, estava no deserto, jejuando 40 dias, sentiu fome, tentado por Satanás. Jesus no deserto, na pior escassez, venceu as tentações do demônio. Agora, na fartura e na abundância, dentro do céu, na glória do céu, manifesta o esplendor de Deus e manifesta também a fraqueza dos apóstolos e a nossa fraqueza para escutar Deus. Primeiro, o sono. Na psicologia, o que o sono representa? Fuga. O sono é modo de negação da realidade. O que nós homens falamos para as nossas mães, irmãs, esposas, filhas, quando elas querem tratar de assuntos que a gente não quer? A gente fala: não, bem, eu estou com sono. Não é? O sono é o modo pelo qual nós fugimos do enfrentamento do problema. Mas não só, ainda virão mais 2 problemas. Versículo 33. Enquanto esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: bradem: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E termina o versículo dizendo: Pedro
não sabia o que estava dizendo. Primeiro é o sono, primeiro obstáculo para entender o mistério da cruz de Cristo. Segundo obstáculo, o transtorno da mente acelerada, o transtorno do pensamento acelerado. Pedro não sabe o que está falando, mas não cala. Pedro não sabe o que está falando, mas a boca como um mecanismo de fuga, porque se eu deixar você falar, você vai corrigir-me e dizer-me que eu não estou sabendo o que eu estou falando. Então Pedro fala, é o transtorno da mente inquieta, da mente acelerada, do pensamento acelerado, tão atual nos dias de hoje. O sono como fuga, o sono como fuga e o pensamento acelerado como armadura para não sair do conforto da montanha. Os homens se iam afastando e Pedro diz: mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Bento 16 diz: Pedro queria prolongar a situação provisória. Vamos fazer o transitório criar ares de permanente, ainda que mais estáveis. Jesus, vamos acomodar você numa tenda e você vai ficar um tempo por aqui. Esquece esse negócio de paixão, de morte na cruz, de sofrimento. Vamos acampar você no conforto de uma tenda, no esplendor dessa glória na montanha. Esquece cruz e sofrimento. Pedro não sabe o que diz. Versículo 34. O terceiro obstáculo. Primeiro, o sono. Não querer falar do problema, enfrentar o problema. O segundo, a mente acelerada, a preocupação, a agitação. O terceiro obstáculo vem agora. Versículo 34. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Ficaram com medo. Sono, mente acelerada, palavra, fala e medo. Esses obstáculos, eles estão presentes em nossa vida hoje em dia. Quantos de nós levantamos domingo de manhã, viemos para a missa e voltamos para casa, subimos e descemos da montanha e não levamos nada para casa, porque é só começar a missa, lá vem o sono, lá vem a mente que não desliga, lá vem o medo. Quantos vêm para a igreja já com medo do que o padre vai falar? Com medo porque escutou um monte de pregaçõezinhas dos influencers da fé na internet, armando você contra a igreja, contra os pregadores, contra a Santa Igreja, contra os padres e contra os bispos e contra o Santo Padre o Papa, dizendo: cuidado com o que ele fala. Medo da igreja, medo de ouvir a palavra, medo de subir à montanha, medo de entrar dentro da nuvem. Por que o medo ao entrar dentro da nuvem que os cobriu? Porque ao entrar dentro da nuvem, só Deus tem o controle. E nós queremos uma religião que nós tenhamos o controle racional, normativo, doutrinal, ideológico. Nós queremos uma igreja que a gente tenha a sensação de que o controle está em nossas mãos. Se o padre disser qualquer coisinha que desestabiliza o meu senso de controle, eu rompo com essa igreja, rompo com esse padre, porque eu quero uma religião que eu tenha o controle. Por isso medo de deixar Deus ser Deus. Medo, Maria também escutou do anjo: não tenhas medo. E ela disse: como é que vai acontecer se eu não conheço homem algum?
O anjo diz: não, Maria, isso não é coisa de homem, é o Espírito que te cobrirá com sua sombra, Maria. O controle é de Deus, Maria, não é de homem, não é seu, Maria, não é do conhecimento seu, Maria, o controle é de Deus, Maria. O anjo disse a José, enquanto José estava capotado no sono: José, não tenha medo de acolher Maria como sua esposa, não tenha medo. O medo é próprio de quem ainda não se abriu e não teve coragem de dizer assim: Senhor, o senhorio é teu, o controle só o Senhor pode ter, está entregue. Coisa que Jesus sabe fazer, o tempo inteiro Jesus sabe fazer. Controle do Pai. Medo. Hoje, as três mais poderosas ferramentas de dominação das massas cristãs tratam exatamente disto, de nos dominar através de um discursinho alienante que nos faz dormir. Começa a ouvir o padre, me dá um sono, é bom, põe ele lá para escutar, é só que o padre começar a rezar, eu durmo, que eu esqueço de tudo. E acha que o padre é bom porque ajuda a dormir. Tem que acordar, não para ficar com a mente e pensamento acelerado e nem com medo, mas acordar, ouvir, pôr a cabeça na nuvem. Vem comigo no Salmo, segunda estrofe do Salmo, no versículo 8 diz assim: meu coração fala convosco confiante. Leiam, bradem. É vossa face que eu procuro. Não é medo, porque eu estou aqui, porque busco a face do Senhor, meu Deus. Tem muita gente que vem para a igreja e nunca vem para a igreja para buscar a face de Deus. Vem para buscar coisas de Deus, bênçãos e derivados de Deus, mas não quer Deus. Porque tem medo de Deus ter o controle. Quer a face? Não. Quer a mão e as coisas que ganham de Deus, mas não quer a face. Nós só seremos mulheres e homens à altura de Cristo quando tivermos como fundamento da fé a busca pela face de Deus. Deixar Jesus levou consigo, subiu, rezava. Rapidamente no começo da primeira leitura, o senhorio de Deus, diz assim no livro do Gênesis, do relato da vocação de Abraão: o Senhor conduziu Abraão para fora e disse: olha para o céu, Abraão. Abraão é um velhinho de 120 anos, estéril, com a esposa Sara estéril, velhinha. E Deus diz: sai de sua cabana de esterilidade, de sua velhice, de suas afirmações, de suas convicções, de suas certezas, de sua rigidez. Sai de seu modo pronto e pré-estabelecido. Sai! Ter fé é deixar Deus te conduzir para fora de você mesma, de você mesmo. Ter fé é permitir que Deus tire você para fora da sua tenda e não arme uma tenda para te proteger. Tá claro? Pedro quer fazer 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Ele esquece deles, sabe por quê? Porque Jesus lá embaixo falou para ele. Quando ele disse que Jesus era o Messias, Jesus falou: por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei minha igreja. Jesus falou: não quero tenda não, Pedro, eu quero que você seja material de construção da minha igreja. Você não vai fazer 3 tendas para mim não, Pedro. Eu quero que você me acolha, para que eu seja por você acolhido e você se torne a tenda onde eu me abrigue, Pedro.
Não vem fazer tenda para mim não, Pedro. Seja você, João e Tiago, vocês três sejam tendas, ao invés de fazer 3 tendas. As correntes ideológicas, o vento de Satanás que entrou na igreja, entrou pelas correntes ideológicas de direita e de esquerda, que põe o povo na igreja com sono, falando compulsivamente, com transtorno de mente agitada e não quietamente, e com medo. Tem pregador dando conta de fazer até Nossa Senhora e as aparições de Nossa Senhora se tornarem motivo para passar medo nas massas, porque transforma Nossa Senhora, como se fosse possível, numa qualquer, trabalhando por conta das correntes ideológicas deste mundo. Por favor, incutir o medo não é Nossa Senhora, é ideologia. Incutir o medo não é São José, não é Jesus. Incutir o medo não é Deus. Porque Deus, se faz a nuvem dele descer, é para romper as correntes ideológicas que interpretavam Deus como uma força furiosa. No relato que eu falei de Elias no 1 Reis, acho que todo mundo aqui se recorda de Elias, pede a morte para ele enquanto ele foge da perseguição do rei e da rainha, e Deus fala para ele: vai para o monte que eu vou te encontrar lá. Elias vai, chega lá, tem uma caverna. Elias entra para a caverna e fica em oração e jejum na caverna aguardando Deus. Vem um terremoto, Deus não está no terremoto. Vem um vento que quebra tudo, vira tudo lasca, Deus não está no vento. Vem um fogo que devora tudo, Deus não está no fogo. E Elias escuta o barulho de uma brisa suave. Ele sai para fora da caverna e vê a face de Deus na brisa suave. Aqui, Jesus na montanha está rompendo com a teologia da violência do Antigo Testamento, com a teologia dos que interpretavam Deus como ameaçador, o castigador, violento, vingativo, o Deus guerreiro dos exércitos. E Jesus está assumindo a linhagem de Elias e dizendo: eu sou o Deus da brisa suave, não tenha medo. Reage, igreja, vai, vai, vai. Acabou o tempo do medo, do facão, da ameaça, do castigo, do demônio rugindo e dizendo que você não é filha, não é filho de Deus. Acabou. Versículo 35. Acabou o tempo do barulho, do terremoto, do vento e do fogo, da espada de Elias, e inaugura o tempo da brisa suave. Versículo 35 do Evangelho. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: bradem, este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Ai, que coisa mais linda. Isso é voz de pai, isso é voz de mãe. O que é que Nossa Senhora falou nas bodas de Caná? Fazei o que ele vos disser. Isso é voz de mãe. O que a mãe falou é a mesma voz do pai. Este é meu filho amado, escuta. Cola o ouvido no que ele diz. Desça da montanha com ele, Pedro, Tiago e João. Enfrente o que tiver lá embaixo. Não deixe o sono, a mente acelerada, o medo te conduzir. Escute a voz dele e permita que somente a voz do meu filho amado conduza vocês, e vocês viverão um tempo novo, o tempo do reino, do senhorio de Deus, a partir da brisa suave, da cabeça dentro das nuvens. Pedro, vai, reage. Agora pasme, da cabeça dentro das nuvens, ainda que seja para escutar falar
sobre a morte que você vai enfrentar lá embaixo, as enfermidades, as doenças, os conflitos na sua família, na sociedade, no seu trabalho. Você vai passar por todas as tribulações. As tribulações, como a cruz e a morte, não terão a última palavra. O sofrimento não terá a última palavra. A última palavra será a da redenção, a do amor, que ressuscitará ao terceiro dia. Aquele que experimentará a glória da ressurreição no domingo de Páscoa é o mesmo que experimentou a glória do amor e da face de Deus pertinho dele. Na hora do pior sofrimento, ele experimentou a face do Pai aqui, do mesmo modo. É o mesmo Deus, é a mesma face. Amém? Sai dessa religião do medo, da mente agitada, com doutrina, norma e regra, com pensamento acelerado que não cala, ou com sono para fugir do problema. Entra na nova ordem, escuta o que ele diz. Subir para ouvir, este é meu filho amado. Quando você começar a escutar Jesus, o que você vai escutar de Jesus? O que Jesus veio dizer-nos? Qual é a grande novidade que Jesus veio nos dizer? Você é filha, é filho amado do Pai. Eu vim resgatar você, limpar você de tudo que desfigurou você da imagem e semelhança de Deus. Eu vim devolver para você a face e o semblante original de filha e filho amado do Pai. Então o que Jesus escuta o Pai falar é o que Jesus veio nos dizer. Você é filha, filho amado, deixa eu conduzir você, subir com você, rezar com você, ajudar você a enfrentar seus temores, porque eu não vim dar a você outra coisa senão a sua identidade original de filha, de filho amado do Pai. Reage, igreja, vai! Irmã, irmão, permita-me um pouquinho de poesia. Viver é percorrer caminhos. A nossa existência é um processo permanente de subir montanhas e descer montanhas, sempre. Viver é sempre escutar o que o povo do Antigo Testamento ouvia: Shema Israel, Adonai Elohenu. Escuta, Israel, o Senhor é um. Escuta o meu filho amado, o meu filho escolhido. Viver é subir para descer. Viver é percorrer caminhos de escutas internas, escutas interiores. A gente caminha por caminhos externos que nos conduzem a paragens internas, a descobertas e a encontros e motivações internas. Com a nossa entranha habitada pelo Espírito Santo, que Paulo diz que dentro de vós clama Abba, ó Pai. Viver é percorrer os caminhos externos deste mundo para encontrar na nossa interioridade o nosso vínculo visceral do Espírito que dentro de nós chama o Deus de Abba, Pai. Toda escuta nos conduz a sermos transfigurados através dessa escuta. A escuta nos leva ao melhor de nós mesmos e ao melhor dos outros. Recuperemos o senhorio da escuta. Hoje, todas as graves situações do cristianismo no mundo, todas as graves feridas no corpo de Cristo, a igreja, derivam de uma fraca escuta de Jesus. Nós transformamos a igreja num lugar
para escutar pregações agradáveis a nós, pregadores que dizem coisas simpáticas aos nossos ouvidos, que alimentam o nosso sono, que alimentam a nossa mente acelerada, que alimentam o nosso medo, e nós precisamos romper com esta escuta do mundo, que no fundo é a escuta de nós mesmos em nosso pecado e ignorância, e devolver nossa escuta, subir para escutar, para chegar à identidade mais profunda de Deus e nossa. Toda subida vai te fazer encontrar a face do Pai, e todo encontro com o Pai te fará encontrar a você mesma, você mesmo, como filha, filho amado do Pai. Amém? Reage, vai. Pedro quer tendas, Pedro quer catedrais, revestidas de ouro e suntuosas catedrais e basílicas. E Jesus pede somente uma coisa: que a igreja, que o templo seja importante, porque é o lugar onde cada uma e cada um de nós é cuidado e zelado como uma tenda que Deus mesmo habita. Reverência ao templo, sem reverência a cada uma e cada um de nós como a tenda onde Deus habita. E habita para quê? Segunda leitura, vem comigo. Sede meus imitadores, irmãos, Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora eu repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Continuem. De lá guardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Ele tem poder de sujeitar a si todas as coisas. Serei eu e será você que ele não terá poder de sujeitar a si? Ele transformará o nosso corpo humilhado em um corpo glorioso. Amém? E é essa glória que nós buscamos, a glória de uma tenda onde Deus habita. Não seja inimigo da cruz de Cristo. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração. Deixe Jesus conduzir você para a profundidade de você mesma, de você mesmo. E escute lá de dentro de você a voz do Espírito Santo que geme dentro de você: Abba, Pai. E repete como Jesus te ensinou a repetir ao Pai: Pai, seja feita a vossa vontade. Eu vou escutar o seu filho amado, seu filho escolhido. É a ele que eu vou escutar. É a ele que eu permitirei ser conduzido por ele, a subir montanhas e descer montanhas, Pai. A enfrentar a minha missão no mundo e não ter medo de descer a montanha para o que me espera lá embaixo, Pai. É a ele, o seu filho amado, Pai, que eu vou dar minhas mãos e permitir ser conduzido até descobrir eu mesmo como seu filho, como sua filha amada, Pai. Fale, reze e renove sua aliança com o Senhor.
descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Vamos cantar. Quero mergulhar nas profundezas Quero mergulhar nas profundezas do Espírito Santo do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas, a riqueza de que sou filho, sou filha de Deus em em meu coração, e descobrir suas riquezas em meu coração. Vamos cantar de pé. É tão lindo. Tão lindo, Levante as mãos para o céu, na montanha cante. Tão tão simples, simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. estenda sua mão aqui para a cruz. Reze comigo, Jesus. Jesus, Obrigado, obrigado, porque o Senhor hoje porque o Senhor hoje me tomou pela mão, me tomou pela mão, subiu comigo esta montanha, subiu comigo esta montanha, a montanha do amor de Deus, a montanha do amor de Deus, sempre aberta sempre aberta a me acolher, a me acolher, a nos acolher. a nos acolher. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu hoje, Eu hoje, conduzido pelo Senhor, conduzido pelo te Senhor, peço, te peço, pela força desta palavra, pela força desta da palavra, autoridade do Senhor, da autoridade o Filho amado, o Filho amado, o escolhido, o escolhido, que o Pai me ordenou, que o Pai me ordenou. escutai o que Ele diz. Escutai o que Ele diz. Eu te peço, Eu Jesus, te peço, Jesus. vence o meu sono, Vence o meu sono, as minhas fugas, as minhas fugas, as minhas dificuldades as minhas de dificuldades enfrentar de enfrentar a vida a vida e a realidade da vida. e a realidade da vida. Vence a minha agitação, Vence a minha perturbação mental, perturbação mental, emocional, emocional, psíquica, psíquica, afetiva, espiritual. espiritual. Vence todas as minhas agitações, Vence todas as minhas agitações aceleradamente. aceleradamente. Sossega, Sucesso, suaviza, suaviza. vence meus medos, Senhor. Vence meus medos, Senhor. Põe a mão no seu coração e incline a cabeça e deixe Jesus limpar e libertar você do sono, da fuga, da agitação acelerada, dos medos. Agradeça a Jesus por limpar sua visão e devolver a você a visão da fé, reconhecendo Jesus como filho amado do Pai, que veio falar com você e mostrar a você que você é filha, filho amado de Deus. E Ele pagou o preço do seu sofrimento na cruz para devolver a você a graça de ser filha, filho amado. Agradeça a Jesus, louve a Jesus. Obrigado, Senhor. Nós cremos firmemente no Senhor. Nós recuperamos nossa identidade. Eu sou filho amado.
somos filhos amados. Amém, Jesus. Tomado de alegria, abra os olhos, dirija quem está do seu lado um abraço e diga: você é filha amada, filho amado, a paz esteja com você. Saudai-vos. Canta. Tão suave brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. E com toda firmeza professe: creio Em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tão bom ser católico, não é? Que bênção, que graça. Oferte sua vida no altar do Senhor, como filha, filho amado, cantando.